Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa, um estudo econômico das instituições. Prefácio. O propósito desta investigação é discutir o lugar e o valor da classe ociosa em sua qualidade de fator econômico da vida moderna. Considerou-se, porém, impraticável continuar rigorosamente a discussão a limites assim traçados. Foi necessário dar uma certa dose de atenção à origem e à linha de derivação dessa instituição, bem como às características da vida social não comumente classificadas como econômicas. Em alguns pontos, a discussão se processa em bases de teoria econômica ou de generalização etnológica, que em certo grau bem podem ainda ser desconhecidas. O capítulo inicial aponta a natureza dessas premissas teóricas, o suficiente, assim o esperamos, para evitar obscuridade. Uma declaração mais explícita da posição teórica aqui abrangida está numa série de artigos publicados no volume 4 do American Journal of Sociology sobre o instinto de artesanato e a fadiga do trabalho, os começos da propriedade e o status bárbaro da mulher. Mas o argumento não repousa nessas generalizações, em parte recentes, de modo a fazê-lo perder de todo o seu possível valor como pormenor da teoria econômica, caso essas generalizações mais recentes se dissolvam na mente do leitor, pelo fato de serem insuficientemente respaldadas por autoridade e dados. Introdução. Em seu pleno desenvolvimento, a instituição da classe ociosa surge nos estágios avançados da cultura bárbara, como, por exemplo, na Europa e no Japão feudais. Em tais circunstâncias, as diferenças entre as classes são de observância obrigatória, sobressaindo-se entre elas, como de mais notável significação econômica, as diferenças de ocupação. As classes mais altas são costumeiramente excluídas de ocupações industriais, cingindo-se às funções inerentemente honoríficas. Entre essas funções honoríficas, nas comunidades feudais, estão em primeiro lugar a guerra e, em segundo, o sacerdócio. O sacerdócio, nos casos de comunidades não especialmente belicosas, assume importância maior, seguindo-se a ele o exército. De qualquer modo, com insignificantes exceções, as classes altas, em regra, não têm funções industriais, e esse fato é a expressão econômica de sua superioridade. Um bom exemplo é a Índia bramânica, em que as classes dos guerreiros e dos sacerdotes se excluem de qualquer função industrial. Em tais comunidades de cultura bárbara mais avançada, essa classe, que em sentido lato se pode denominar de classe ociosa, se divide em subclasses, existindo entre tais subclasses uma correspondente diferenciação de funções. A classe ociosa, como um todo, compreende as classes nobres e as classes sacerdotais e grande parte de seus agregados. As ocupações são diferentes dentro da classe ociosa, mas todas elas têm uma característica comum: não são ocupações industriais. Essas ocupações não industriais das classes altas são, em linhas gerais, de 4 espécies: ocupações governamentais, guerreiras, religiosas e esportivas. No estágio anterior de barbárie, mas não no primeiro deles, a classe ociosa apresenta uma forma menos diferenciada. Tanto as diferenças entre as classes como as diferentes funções dentro da classe ociosa não são tão precisas e intrincadas. De um modo geral, os ilhéus polinésios estão nesse estágio de desenvolvimento, embora pela ausência de animais maiores, a caça não tenha no seu esquema de vida o costumeiro prestígio. A comunidade islandesa, na época das sagas, é também um bom exemplo. Nessa comunidade, as classes e suas respectivas ocupações são rigorosamente distintas. O trabalho manual, a indústria e, de modo geral, todas as tarefas relativas ao trabalho diário de subsistência tocam exclusivamente a classe inferior.
Essa classe inferior inclui os escravos e outras pessoas dependentes e, usualmente, todas as mulheres. Quando existem diversos graus de nobreza, as mulheres da mais alta aristocracia não estão sujeitas ao trabalho industrial ou, pelo menos, às formas mais vulgares do trabalho manual. Já os homens das classes superiores não somente estão isentos desse tipo de trabalho, como por costume firmemente estabelecido, estão proibidos de exercer qualquer função industrial. As funções que podem exercer são rigidamente definidas. Como no caso das sociedades feudais referidas acima, essas funções são somente as governamentais, as guerreiras, as religiosas e as esportivas. Essas 4 formas de atividade dominam o esquema de vida das classes altas, e para os governantes, reis ou chefes, essas são as únicas formas de atividade permitidas pelo costume ou pelo bom senso da comunidade. Na verdade, quando o esquema é bem definido, até mesmo os esportes não se consideram atividade legítima para os membros da classe mais alta. Aos que estão mais baixo na classe ociosa, permitem-se certas outras funções. Elas são, todavia, ligadas a uma ou outra das ocupações típicas da classe ociosa, tais como a fabricação e o cuidado de armas e equipamentos guerreiros e de barcos de guerra, o manejo e o cuidado de cavalos, cães e falcões, o preparo de utensílios sagrados, etc. As classes inferiores são excluídas desses empregos honoríficos de caráter secundário, exceto quando eles são claramente de índole industrial e só remotamente relacionados com as ocupações típicas da classe ociosa. Descendo ainda mais na escala dessa cultura bárbara, aqui tomada como exemplo e chegando até seus primeiros estágios, não mais se encontra a classe ociosa claramente definida. Os estágios inferiores da barbárie mostram, contudo, os usos, motivos e circunstâncias dos quais saiu a instituição da classe ociosa e indicam os primeiros passos de sua evolução. As tribos caçadoras nômades em várias partes do mundo servem de ilustração das fases mais primitivas dessa diferenciação. Pode-se tomar como exemplo conveniente qualquer uma das tribos caçadoras da América do Norte. Delas não se pode dizer que tenham uma classe ociosa definida. Existe já uma diferenciação de funções e essa diferenciação é a base de uma estratificação social, mas a classe superior não se desligou ainda suficientemente do trabalho para que já se possa designá-la como uma classe ociosa. As tribos, nesse nível econômico, apresentam já uma diferenciação econômica com uma distinção marcante entre ocupações masculinas e as femininas, e essa distinção tem um caráter de competição. Em quase todas essas tribos, as mulheres são forçadas por costume arraigado aquelas tarefas que se desenvolveram nas ocupações industriais no estágio seguinte. Os homens são dispensados de tais tarefas vulgares, reservando-se para a guerra, a caça, os esportes e rituais de devoção. Nessa questão, surgem, usualmente, discriminações extraordinariamente sutis. Essa divisão do trabalho coincide com a divisão em uma classe trabalhadora e uma classe ociosa, que se encontra na cultura bárbara mais alta. À medida que se define mais claramente essa diversificação e essa especialização de funções, a linha de demarcação passa a dividir as funções industriais das não industriais. As ocupações masculinas, como se encontram no primeiro estágio da barbárie, não são a origem de quaisquer das funções industriais posteriores. Elas subsistem tão somente nas tarefas que não se classificam como industriais: a guerra, a política, o esporte, a cultura e o sacerdócio. As únicas exceções de nota são uma parte da indústria da pesca e certas tarefas leves que não se podem classificar bem como industriais, tais como a fabricação de armas, brinquedos e artigos de esporte. Praticamente todas as funções industriais se desenvolvem das tarefas que, na primitiva comunidade bárbara, cabem às mulheres. Na cultura bárbara mais primitiva, o trabalho dos homens é tão indispensável à vida do grupo como o das mulheres. Pode-se mesmo considerar que esse trabalho masculino contribui tanto quanto o feminino para a alimentação e as outras necessidades do grupo. E esse caráter produtivo do trabalho masculino é tão óbvio que na
nas obras de economia já consagradas, toma-se comumente a caça como a indústria primitiva típica. No entanto, o homem da cultura bárbara não lhe atribuía tal significado. Aos seus próprios olhos, ele não é um trabalhador, não devendo ser, a esse respeito, classificado com as mulheres. Nem pode o seu esforço na caça equiparar-se à monotonia do trabalho feminino de modo a admitir qualquer confusão. Em todas as comunidades bárbaras há um senso profundo da disparidade entre o trabalho masculino e o trabalho feminino. O trabalho do homem contribui para a manutenção do grupo, mas sente-se que esse fato resulta de uma eficácia e de uma excelência que não podem comparar sem desprestígio com a diligência rotineira das mulheres. Numa fase ainda mais primitiva da escala cultural, entre os grupos selvagens, a diferenciação de tarefas é ainda menos definida. O caráter odioso das diferenças entre classes e entre tarefas é menos consistente e menos rigoroso. Não são fáceis de encontrar exemplos de culturas selvagens primitivas. Entre os grupos ou comunidades classificadas como selvagens, são poucos os que não mostram traços de retrocessos de um estágio cultural mais avançado. Alguns grupos existem, porém, que aparentemente não são o resultado de retrocesso, mas representam, com alguma fidelidade, traços de selvageria primitiva. A sua cultura difere da das comunidades bárbaras pela ausência de uma classe ociosa e principalmente pela ausência da atitude espiritual em que se apoia a instituição da classe ociosa. Essas comunidades de selvagens primitivos, sem qualquer hierarquia de classes econômicas, constituem somente uma parte pequena e insignificante da raça humana. Entre os melhores exemplos dessa fase da cultura estão talvez as tribos dos andamaneses e os todas das colinas Nilgiri. O esquema de vida desses grupos, no momento de seu primeiro contato com os europeus, parece ser típico no tocante à ausência de uma classe ociosa. Poder-se-iam também citar, como mais um exemplo, os Ainos de Yezo, e como exemplos mais duvidosos, alguns grupos de bosquímanos e esquimós. Com ainda menos certeza, poder-se-iam incluir na mesma classe algumas comunidades de índios pueblo. A maior parte dessas comunidades, se não todas, serão talvez casos de degeneração de um nível superior de barbárie, e não de uma cultura que não ultrapassou o seu nível atual. Se é esse o caso, devem tais grupos ser considerados aqui com o devido cuidado. De qualquer modo, eles servem, mesmo assim, como ilustração do ponto indicado, como se fossem realmente primitivos. Essas comunidades não têm uma classe ociosa definida e se assemelham umas às outras sob certos outros aspectos de sua estrutura social e de seu modo de vida. São grupos pequenos e de estrutura simples, arcaica, são usualmente pacíficos e sedentários, são pobres e no seu sistema econômico a propriedade individual não é traço dominante. Com tudo isso, não se segue que sejam as menores comunidades existentes ou que tenham, em todos os pontos, estrutura social menos diferenciada. Nem necessariamente estão aqui incluídas todas as comunidades primitivas sem sistema definido de propriedade privada. É de se notar, todavia, que essa classe aparentemente inclui os grupos primitivos mais pacíficos, talvez todos os caracteristicamente pacíficos. Na verdade, o traço mais notável comum aos membros de tais comunidades é uma certa amável incapacidade de resistir à força ou à fraude. Os usos e os traços culturais dessas comunidades num baixo estágio de desenvolvimento indicam que a instituição da classe ociosa surgiu gradualmente durante a transição da selvageria primitiva para a barbárie, ou, mais precisamente, durante a transição de um modo de vida pacífico para um mais consistentemente guerreiro. Aparentemente, as condições necessárias para que surja tal classe numa forma definida são: 1. A comunidade deve ter um modo de vida predatório, a guerra ou a caça de grandes animais ou as duas, isto é, os homens, que nesses casos constituem a classe ociosa em potencial, devem estar habituados a infligir dano físico pela força ou por estratagema. 2. A subsistência deve ser possível de modo suficientemente fácil
para que uma parte considerável da comunidade fique livre da rotina regular do trabalho. A instituição de uma classe ociosa é o resultado de uma discriminação bem cedo estabelecida entre diversas funções, segundo a qual algumas são dignas e outras indignas. Estabelecida a discriminação, as funções dignas são aquelas em que intervém um elemento de proeza ou façanha. As funções indignas são as diárias e rotineiras, em que nenhum elemento espetacular existe. Numa moderna comunidade industrial, essa análise tem evidentemente pequena significação. É por isso que tão pouca atenção tem merecido da parte de economistas. Ela realmente parece simplesmente formal e sem substância, quando considerada à luz do bom senso que atualmente informa a discussão de assuntos econômicos. A diferença indicada persiste, entretanto, tenazmente como preconceito corriqueiro, mesmo na vida moderna. É o que, por exemplo, mostra a nossa habitual aversão por tarefa-serviço. É uma diferenciação de caráter pessoal, nada tendo a ver com superioridade e inferioridade. Nos primeiros estágios da cultura, a força pessoal do indivíduo era muito maior, de maior importância imediata, era muito mais óbvia no moldar o curso dos acontecimentos. Por isso, o elemento espetacular, a proeza individual, era mais valiosa no esquema cotidiano da vida. Com a maior intensidade, sobre ela se concentrava o interesse da comunidade. Em consequência, a diferenciação com base nesse campo era mais imperativa e mais definida do que hoje. Como um dos fatos do desenvolvimento social, tal diferenciação é, portanto, substancial e tem apoio suficientemente válido e convincente. Toda discriminação entre fatos tem um fundamento determinado. Esse fundamento muda sempre que também muda o interesse sob cujo ângulo são os fatos considerados. Toda análise ressalta certos aspectos dos fatos, tornando-os salientes e pertinentes sempre que o interesse dominante do tempo os focaliza. Assim, os fundamentos de determinada diferenciação podem parecer irrelevantes àqueles que encaram os fatos analisados de um ponto de vista diferente ou os valorizam para outro fim. Sempre e em toda parte prevalece necessariamente um hábito particular de distinguir e classificar os vários fins e direções da atividade social, porque tal hábito é indispensável na consecução de uma teoria ou esquema exequível de vida. Um determinado ponto de vista ou a característica específica que é tomada como definitiva na classificação dos fatos da vida dependem do interesse que preside a discriminação de tais fatos. É claro, portanto, que os fundamentos de determinada discriminação e o critério na classificação dos fatos mudam à medida que a cultura evolui. Isso porque muda o fim em função do qual se apreendem tais fatos, mudando o ponto de vista dominante. Em suma, os traços salientes e decisivos de um tipo de atividade ou de uma classe social num determinado estágio de cultura não terão a mesma importância relativa para os fins de classificação no estágio subsequente. A mudança de padrões e pontos de vista é todavia gradual. Ela raramente resulta na subversão ou total supressão de um ponto de vista aceito no passado. A discriminação entre ocupações industriais e não industriais faz-se ainda habitualmente. Esta discriminação moderna é a forma transmutada da discriminação bárbara entre proeza espetacular e trabalho desagradável e rotineiro. A guerra, a política, o culto público e os espetáculos populares são tidos ainda, no entender popular, como intrinsecamente diferentes do trabalho necessário para a consecução dos meios materiais da vida. Não é a mesma nítida linha de demarcação na forma existente no primitivo esquema bárbaro, mas uma discriminação que, em linhas gerais, persiste ainda, não tendo caído em desuso. Hoje, a diferenciação tácita, fundada no senso comum, afirma realmente que todo esforço é industrial, apenas na medida em que o seu fim último é a utilização das coisas não humanas. Ninguém sente como sendo uma função industrial a utilização coercitiva do homem pelo homem. Classifica-se, porém, como atividade industrial todo esforço que tem por fim valorizar a vida humana por meio da exploração do ambiente não humano. Os economistas que melhor mantiveram e adaptaram a tradição clássica afirmam normalmente que, abre aspas, o domínio do homem sobre a natureza, fecha aspas,
é o fato característico da produtividade industrial. Esse domínio industrial sobre a natureza inclui o domínio do homem sobre a vida animal e sobre os elementos. Traça-se, assim, uma linha entre a humanidade e a criação bruta. Noutros tempos, entre homens com diferentes preconceitos, não se traçava essa linha precisamente como hoje. No esquema de vida selvagem ou bárbaro, tal linha se traçava de outro modo. Em todas as comunidades da cultura bárbara, há um sentido profundo e vivo da antítese entre dois grandes grupos de fenômenos, num dos quais o homem bárbaro incluía ele próprio e no outro o seu alimento. Sentia ele a antítese entre fenômenos econômicos e não econômicos. Não a concebia, todavia, de modo moderno. A antítese não era entre o homem e a criação bruta, mas entre o mundo animado e o mundo das coisas inertes. É talvez excesso de cautela explicar, nos dias que correm, que a noção bárbara que aqui se quer transmitir com a designação de mundo animado não é a mesma que hoje se compreende com a designação de mundo vivo. O termo animado não cobre todas as coisas vivas e abrange muitas outras. Fenômenos naturais impressionantes como tempestades, doenças, quedas d'água, reconhece-os o bárbaro como animados. De outro lado, frutos e ervas, e mesmo animais insignificantes como as moscas domésticas, as larvas, os lemingos e os carneiros, não são por ele tidos como animados, exceto quando considerados coletivamente. O termo, como aqui é usado, não implica necessariamente a existência de uma alma ou um espírito na entidade animada. O conceito inclui aquelas coisas que, no sentir do selvagem ou do bárbaro animista, são formidáveis em virtude de uma capacidade real ou emprestada de ação. A categoria compreende, assim, um grande número de objetos e fenômenos naturais. Essa discriminação entre inerte e ativo existe mesmo hoje nos hábitos de pensamento de muita gente inculta e é ainda profundamente relevante para a teoria corrente da vida humana e dos processos naturais. Mas ela não entra na nossa vida diária com a extensão e as profundas consequências práticas que se notam nos primeiros estágios da cultura e da crença. Para a mentalidade do bárbaro, a elaboração e a utilização do que está na natureza inerte constitui atividade totalmente diversa da atividade relacionada com as coisas e as forças animadas. A linha de demarcação pode ser incerta e mutável, mas a discriminação, em suas linhas gerais, é para ele suficientemente real e convincente para influenciar o seu esquema de vida. O bárbaro atribui às coisas que ele vê como animadas uma atividade dirigida para um fim. É esse agir teleologicamente que dá a qualquer objeto ou fenômeno o caráter de animado. E sempre que se defronta com qualquer atividade como um obstáculo, o selvagem ou bárbaro a interpreta nos únicos termos que tem à mão, os termos que na consciência de suas próprias ações tem como seus dados imediatos. Toda e qualquer atividade ele equipara, portanto, à ação humana. Os objetos ativos são equiparados ao agente humano. Com todos os fenômenos dessa espécie, particularmente aqueles que são formidáveis ou incompreensíveis, ele tem de lidar num espírito e com uma espécie de eficiência diferentes daqueles com que lida com as coisas inertes. Enfrentar com sucesso tais fenômenos é atividade espetacular, não industrial. É uma afirmação de proeza e não de diligência. Guiado por essa ingênua discriminação entre o inerte e o animado, todas as atividades do grupo social primitivo tendem a se dividir em duas classes, que na terminologia moderna se poderiam chamar de proeza e indústria. Indústria é o esforço para criar coisa nova, da matéria passiva e bruta, com um novo fim que lhe é dado pela mão do seu criador. Proeza, na medida em que resulta em utilidade para o agente, é o desvio para seus próprios fins de energia dirigida anteriormente a outro fim por um agente estranho. Ainda hoje o homem moderno fala de matéria bruta com o resquício do sentido profundo que o bárbaro dava ao termo. A diferença entre proeza e trabalho desagradável e rotineiro coincide com a diferença entre os sexos. Os sexos diferem, não somente em estatura e força muscular, mas talvez ainda mais decisivamente em temperamento. E isso muito cedo deve ter causado uma correspondente divisão de trabalho.
As atividades que em geral se classificam como proezas tocam aos homens, porque são mais fortes, mais firmes, mais capazes de tensão súbita e violenta, e mais facilmente dispostos à autoafirmação, à emulação ativa e à agressão. As diferenças em estatura, em caráter fisiológico e em temperamento não são talvez muito grandes entre os membros dos grupos primitivos. Na verdade, em algumas das comunidades mais arcaicas que se conhece, como por exemplo as tribos dos andamaneses, parece que são relativamente pequenas e sem grande consequência. Mas logo que se define o apoio nas diferenças indicadas de físico e de atitude, uma diversificação de funções, as próprias diferenças entre os sexos se acentuam. Estabelece-se, com base na nova distribuição de funções, um processo cumulativo de adaptação seletiva, especialmente se o habitat ou a fauna com que está em contato o grupo exige considerável exercício das virtudes masculinas. A caça habitual aos grandes animais exige sempre mais o exercício das qualidades de solidez física, agilidade e ferocidade, e isso inevitavelmente acelera e acentua a diferenciação de funções entre os sexos. E logo que o grupo entra em contato hostil com outros grupos, a divergência de funções assumirá a forma de uma diferença entre proeza e indústria. Nos grupos predatórios de caçadores, a função dos homens capazes é lutar e caçar. As mulheres fazem todos os outros trabalhos necessários, classificando-se entre as mulheres os outros membros do grupo incapazes do trabalho de homens. Ora, esses trabalhos masculinos de caçar e lutar têm o mesmo caráter geral, são ambos de natureza predatória. O guerreiro e o caçador colhem ambos onde não semearam. A sua afirmação agressiva de força e de sagacidade difere, evidentemente, do trabalho feminino assíduo e uniforme de moldar a matéria. Assim não se considera trabalho produtivo, mas antes como aquisição pela força de substância nova. Uma vez estabelecido como tal, o trabalho do homem bárbaro, no seu pleno desenvolvimento e na sua mais ampla diferença em relação ao trabalho feminino, todo esforço que não envolva uma afirmação de proeza passa a ser considerado como indigno do homem. Assim que a tradição se firma, o senso comum da comunidade a erige em regra de conduta. Daí em diante, nesse estágio cultural, nenhuma tarefa e nenhuma aquisição que não se apoie na proeza, isto é, na força e na fraude, é moralmente possível para o homem que se respeita a si próprio. Habituando-se o grupo firmemente a um modo predatório de vida, a função do homem capaz na economia social passa a ser matar, destruir os concorrentes que na luta pela existência tentam resistir-lhe ou enganá-lo, vencer e reduzir a subserviência às forças estranhas que no ambiente se mostram refratárias. Essa discriminação teórica entre proeza e rotina de trabalho se firma tão tenazmente e com tão sutis distinções que, em muitas tribos caçadoras, o homem não traz para casa o animal que matou, mas manda a mulher a esse trabalho mais vil. Como já se indicou, a discriminação entre proeza e trabalho rotineiro é ofensiva e injusta. As tarefas que se classificam como proezas são tarefas dignas, honrosas, nobres. As outras, que não contêm tal elemento de proeza, e especialmente as que implicam em subserviência ou submissão, são indignas, humilhantes, vis. O conceito de dignidade, valia ou honra, quando aplicado a determinados indivíduos ou a determinadas atividades, é de primordial importância no desenvolvimento das classes e das diferenças de classe. É preciso, portanto, que se diga alguma coisa sobre sua origem e sua significação. Pode-se indicar da seguinte maneira o seu fundamento psicológico. O homem, por necessidade seletiva, é um agente. Ele vê a si próprio como o centro do desenrolar de uma atividade impossível, de uma atividade teleológica. Ele é o agente que em cada ato procura a realização de algum fim concreto, objetivo, impessoal. Sendo um tal agente, ele tem preferência por atividade eficaz e repugnância por esforço fútil. Sente o mérito da eficiência e o demérito da futilidade, do desperdício, da incapacidade. Essa atitude ou propensão pode-se denominar de instinto de artesanato.
Sempre que as circunstâncias ou as tradições de vida levam a uma comparação habitual entre indivíduos no tocante à eficiência, o instinto de artesanato resulta em emulação ou disputa entre eles. A extensão desse resultado depende, de modo considerável, do temperamento da população. Nas comunidades em que usualmente se fazem tais comparações, o sucesso se torna um fim em si mesmo, desejável pela sua utilidade como base de estima social. O indivíduo ganha estima e evita censura, tornando bem evidente a sua eficiência. O resultado é que o instinto de artesanato produz demonstração competitiva de força. No estágio primitivo do desenvolvimento social, quando a comunidade é ainda habitualmente pacífica, talvez sedentária, sem um sistema desenvolvido de propriedade privada, o indivíduo mostra sua eficiência, principalmente e do modo mais consistente numa função de incremento à vida do grupo. A emulação econômica existente entre os membros do grupo é principalmente emulação em serviço industrial. E, ao mesmo tempo, nem é forte o estímulo à emulação, nem têm os indivíduos grandes oportunidades para isso. Ao passar a comunidade de uma selvageria pacífica para uma fase predatória, mudam as condições de emulação. As oportunidades se multiplicam enormemente. São mais prementes os incentivos. A atividade dos homens assume com maior e maior força o caráter de proeza, e a comparação impiedosa entre caçadores e guerreiros se torna cada vez mais fácil e mais costumeira. Os sinais tangíveis da proeza, os troféus, entram para o mundo mental do homem como traço essencial da vida. Os despojos, os troféus de guerra e de caça passam a ter também valor como prova de força excepcional. A agressão se torna a forma mais prestigiosa da ação e os despojos servem de prova ostensiva da agressão vitoriosa. Nesse estágio cultural, a competição é a forma aceita e digna de autoafirmação, e a competição vitoriosa se prova pela posse de artigos úteis ou a disposição de serviços obtidos mediante rapina ou coerção. De outro lado, como contraste, a obtenção de bens por outros meios é considerada como indigna do homem e na sua plena capacidade. Pela mesma razão, o trabalho produtivo e o serviço prestado a outro envolvem o mesmo desprestígio. Uma diferença injuriosa surge desse modo entre a proeza e a aquisição pela força de um lado e a atividade industrial de outro. O trabalho adquire um caráter desagradável em virtude da indignidade a que está ligado. Para o bárbaro primitivo, antes que a noção, na sua simplicidade primeira, se transforme em suas próprias ramificações e com o aparecimento de ideias secundárias que a elas se ligam, honroso aparentemente significa tão somente a afirmação de força superior. Honroso quer dizer formidável, digno quer dizer prepotente. Um ato honorífico, em última análise, é pouco mais ou tão somente um ato vitorioso de agressão, reconhecido pela sociedade, quando a agressão resulta de conflito com homens e animais. A atividade específica e fundamentalmente honrosa é a afirmação da prepotência. E essa exaltação convencional da prepotência se fortifica enormemente com o ingênuo hábito arcaico de conceber todas as manifestações de força em termos de personalidade ou força de vontade. Os epítetos honoríficos em voga não somente entre tribos bárbaras, mas também entre povos da mais avançada cultura, trazem comumente a marca desse simples e primitivo senso de honra. Os epítetos e títulos dados aos chefes e usados na propiciação de reis e deuses frequentemente lhes conferem uma característica de violência dominadora e de irresistível força devastadora. De certo modo, a mesma afirmação pode ser feita quanto às comunidades mais civilizadas de hoje. Esse ponto de vista se reforça ainda quando se considera a predileção, os emblemas heráldicos por animais e aves de rapina mais vorazes. O bárbaro, com sua apreciação de honra e dignidade fundada no senso comum, considera que matar adversários temíveis, humanos ou não, é uma atividade eminentemente honorífica. E essa alta função de morticínio, expressão da prepotência do bárbaro, torna todos os outros feitos de morte igualmente honoríficos e prestigiosos.
assim como todos os seus instrumentos e acessórios. As armas são honoríficas e o seu uso, mesmo contra as mais insignificantes criaturas dos campos, torna-se um emprego honorífico. A atividade industrial, de outro lado, torna-se odiosa e, do ponto de vista do senso comum, os instrumentos e equipamentos da indústria se consideram indignos de um homem capaz. O trabalho se torna tédio. A suposição aqui feita é que, no curso da evolução cultural, os grupos primitivos passaram de um estágio inicial pacífico para um estágio subsequente em que a guerra é a ocupação aceita e característica. Nessa suposição não está, todavia, a afirmação de uma transição abrupta de uma fase inalterável para uma fase ulterior em que pela primeira vez ocorre combate. Tampouco se afirma que, com a transição para uma fase predatória de cultura, toda indústria pacífica desaparece. Pode-se dizer com segurança que sempre existiu luta, mesmo nos estágios mais primitivos de desenvolvimento social. As lutas ocorrem nesses estágios com maior ou menor frequência, com a competição entre os sexos. Levam a essa conclusão tanto os hábitos dos grupos primitivos conhecidos hoje, como os hábitos dos antropóides. Acentuam-na as inclinações conhecidas da natureza humana. Poder-se-ia, portanto, objetar que é impossível a existência desse suposto estágio inicial de vida pacífica. Na evolução cultural não existe um momento em que não se observe luta. A questão, contudo, não é a ocorrência de luta, esporádica ou ocasional, ou mesmo mais ou menos frequente e habitual. A questão é a existência de um estado de espírito habitualmente belicoso, a existência de um hábito dominante de julgar os fatos e os acontecimentos sob o ponto de vista da luta. Atinge o grupo a sua fase cultural predatória somente quando a atitude predatória se torna a atitude espiritual habitual e aceita para seus membros. Quando a apreciação vigente dos homens e das coisas é feita sob o ponto de vista da luta. Assim, a diferença fundamental entre a fase de cultura pacífica e a fase predatória é uma diferença espiritual, não uma diferença mecânica. Essa mudança de atitude espiritual é o resultado de mudança nos fatos materiais da vida do grupo. Ela se opera gradualmente à medida que surgem as circunstâncias materiais favoráveis à atitude predatória. O limite inferior da cultura predatória é um limite industrial. Para que um grupo ou uma classe adote hábitos predatórios, é preciso, assim, que os métodos industriais se tenham desenvolvido suficientemente para que, além do nível de subsistência dos trabalhadores, exista uma margem pela qual valha a pena lutar. A transição de uma fase pacífica para uma fase predatória depende, portanto, do desenvolvimento de conhecimentos técnicos e da melhoria no uso de instrumentos. A cultura predatória é também impraticável. Nos tempos primitivos, enquanto não se desenvolvem as armas do grupo ao ponto de tornarem o homem um animal temível. No início, o desenvolvimento de instrumentos e armas constitui o mesmo fato sob dois diferentes pontos de vista. Deve-se caracterizar como pacífica a vida de um determinado grupo, enquanto o combate habitual não se impôs no pensamento dos homens, como traço dominante da vida humana. Evidentemente, um determinado grupo pode não adotar integralmente uma atitude predatória. Na medida em que a adote, seu esquema de vida e suas normas de conduta serão regulados pelo ânimo predatório. A fase cultural predatória, desse modo, se firma gradualmente pelo crescimento cumulativo de aptidões, hábitos e tradições predatórias. Tal crescimento se deve a uma mudança na vida do grupo, de circunstâncias tendentes a desenvolver e conservar os traços da natureza humana e as tradições e normas de conduta que favorecem a vida predatória, de preferência a vida pacífica. As razões para a hipótese de que existiu realmente um estágio pacífico de cultura primitiva são em grande parte de natureza psicológica e não etnológica. Não podem ser aqui discutidas em detalhe. Num capítulo posterior serão elas expostas, ao se discutir a sobrevivência na cultura moderna de traços arcaicos da natureza humana.